O modo como o capital penetrou o campo brasileiro e suas conexões com o processo geral da acumulação capitalista, que no plano da economia se manifestam como produção de superávit, equilíbrio da balança comercial ou das contas externas, entre outras, se tornam condição da forma de integração brasileira para fora, não sem pressionar sua desintegração para dentro, segundo as contradições da concentração fundiária, da intensificação do controle do capital sobre a exploração agrícola, da utilização intensiva de fatores de produção, das formas contemporâneas de biopirataria, da pobreza e da precarização do trabalho, da proliferação da fome e dos conflitos no campo. Esse trecho parece ter sido escrito para um Brasil de hoje, mas é fruto de uma pesquisa profunda que o nosso convidado vem realizando há anos e foi extraído do livro Desenvolvimento e Questão Agrária no Brasil, Problemas do Passado e Dilemas para o Futuro, escrito pelo nosso convidado, o professor Frederico Daia Firmiano, e publicado em 2022 pela editora Weng. O professor Frederico é doutor em Ciências Sociais pela Unesp, professor assistente doutor do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, campus de Franca, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, PAP, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, do qual atualmente é o vice-coordenador, líder do Grupo de Pesquisas em Meio Ambiente, Desenvolvimento e Crise do Capital, do CNPq, um dos coordenadores de extensão do Núcleo Agroecológico Terra e Raiz, o NATRA, tem experiência e interesse nas áreas de Sociologia do Desenvolvimento e Rural, Sociologia Ambiental e dos Conflitos Ambientais, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da crise estrutural do capital, teoria da ruptura metabólica, questão agrária e questão ambiental, conflitos ambientais e movimentos sociais e lutas por justiça ambiental. Eu sou o Rafael Soares, o seu mediador, e aqui comigo a professora Thais Amoroso Pascoal e o nosso convidado, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Obrigada, professor Frederico, Fred, meu amigo, por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast que tem por objetivo falar sobre violências, falar sobre vulnerabilidades e mostrar para as pessoas o quanto a reivindicação dos direitos e a mobilização importa. Te agradeço muito, viu, pela disponibilidade. Eu já vou começar com uma pergunta. E vamos aqui conversando, né, sobre essas pesquisas tão interessantes que você tem desenvolvido aí ao longo da sua carreira. A primeira pergunta é a seguinte: sua trajetória passa pelas ciências sociais e pela sociologia rural. Em que momento a crise do capital deixou de ser apenas um conceito teórico para você e se tornou o centro das suas preocupações sobre o futuro do planeta? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com Hugo e Thais, pessoas queridas. E muito bem, é um tema que vem me acompanhando já há alguns bons anos, mas que me desponta nessa perspectiva em que você pergunta, creio que durante a minha pesquisa de doutoramento, não é? Eu venho de uma tradição marxista, a partir das ciências sociais, em particular da sociologia rural, não é? Fazendo pesquisa em torno da questão agrária e das suas temáticas. E creio que, ao longo do doutorado, quando eu passo a investigar o padrão de desenvolvimento dos agronegócios, vou me encontrando com um padrão destrutivo de desenvolvimento dos agronegócios, né? Uma produção destrutiva. Então, isso vai me aproximando dessa teoria, uma teoria da crise estrutural do capital. Claro que, né, esse percurso é fortemente marcado pela interlocução que eu estabeleço, pelas relações acadêmicas, mas também pessoais, de amizade, de militância, ao longo do doutoramento. Então, eu tive a oportunidade de conviver por alguns anos com a professora Maria Orlanda Pinassi, professora da Unesp de Araraquara, hoje aposentada, e quem efetivamente me apresentou
monumento, que é uma obra chamada Para Além do Capital, de um autor húngaro, Istvan Meszaros, e a partir dali passo então a investigar essa temática específica do desenvolvimento destrutivo do agronegócio a partir da teoria da crise do capital. Então, ali, já quando essa crise do capital rebate na América Latina, no Brasil, com muita força, ali eu já tenho absoluta convicção de que essa é uma chave explicativa fundamental para compreender toda a complexidade do processo de desenvolvimento econômico, político, social brasileiro e, em seu interior, a questão agrária. Então, ali, para mim, fica muito evidente que o que eu estou investigando tem uma conexão muito direta com a crise do capital. Então, essa se torna uma entrada fundamental na minha carreira acadêmica. Professor Fred, você estuda a teoria da ruptura metabólica. Como que nós podemos explicar para os nossos ouvintes esse conceito-chave e por que ele é tão importante para entender a crise ambiental, não como um acidente de percurso, mas como uma lógica decorrente do capital? Eu faço isso buscando uma conexão com a teoria da crise do capital. Me explico, não é? Como eu dizia, eu venho investigando essas manifestações da crise do capital. Então, quando eu estou estudando o desenvolvimento dos agronegócios, eu estou pensando na crise do capital o tempo todo. Por isso que aquilo que eu produzo acerca da questão agrária brasileira tem sempre uma conexão com a crise do capital. Diferente das pesquisas clássicas que estudam a questão agrária, tomando como ponto de partida a questão agrária, eu sempre investiguei a questão agrária, tomando como ponto de partida a crise do capital. Eu vou chegar na teoria da ruptura metabólica, né? Então, a partir daí, eu venho pensando que, junto com outros tantos, não é? E junto com Meszaros, que a partir dos anos 70, o mundo do capital passa a ingressar numa crise estrutural, justamente pelo fato de que as potencialidades civilizatórias do capital se esgotam. Então, o capital é uma lógica de expansão permanente que começa a esbarrar em certos limites absolutos. Não há mais espaço para acumulação de capital. Só que, com isso, o capital não morre. Vai intensificando as suas formas de produção. E, ao intensificar essas formas de produção, estabelece um padrão profundamente destrutivo, como eu dizia antes. Então, falar em crise do capital significa dizer que o capital, tal qual a gente conhece, está enfrentando uma crise momentânea, cíclica. Não, o capital vai muito bem, obrigado. Mas significa dizer que esse tipo de relação específica, essa relação se esgotou naquilo que diz respeito às suas potencialidades civilizatórias. Então, a gente vai enxergar isso a partir de quê, né? Regressão no plano dos direitos, uma sociabilidade marcadamente mais violenta, enfim, uma série de manifestações. Bem, quando eu olho para o campo e vejo esse padrão de reprodução de capital profundamente destrutivo, isso também me conduz a pensar um pouco nessa relação ser social e natureza nesse momento da história, que é um momento de crise do capital, né? E aí, investigando um pouco melhor essa relação, eu começo a encontrar alguns chamam de escola, né? Escola de Oregon, sobretudo desenvolvida por um sociólogo norte-americano chamado John Bellamy Foster, que propõe a ideia, a partir de uma referência na obra do Marx, de uma ruptura do metabolismo social. Quando a gente estuda particularmente o Capital, isso aparece em outros momentos, mas no Capital marcadamente, Marx trata o relacionamento do ser social com a natureza como um relacionamento metabólico. Há um metabolismo no sentido de que, ao produzir o humano e a partir do intercâmbio produtivo, o homem produz a si mesmo
e a própria natureza, e modifica a natureza. Tudo isso mediado pelo trabalho. O trabalho é uma categoria central no marxismo. Não há marxismo sem compreender o trabalho como aquilo que é ontológico, como aquilo que é constitutivo do ser. Então, o intercâmbio produtivo, mediado pelo trabalho, produz necessariamente um metabolismo ser, social e natureza. No mundo do capital, esse metabolismo sofre uma ruptura, sofre uma quebra, por assim dizer. Por quê? Porque o trabalho no mundo do capital é um trabalho alienado, é um trabalho a partir do qual, ou dentro do qual, o ser social está separado dos meios de produção, está separado do processo de trabalho e estabelece um relacionamento alienado com o produto do trabalho. Essa quebra, essa ruptura, essa fratura, por assim dizer, provoca um desenvolvimento necessariamente alienado. Essa é uma referência. Outra referência importante é que o Marx diz, em razão disso, dessa relação, há uma cisão nas relações produtivas que se manifestam, por exemplo, na contradição entre campo e cidade. Né? Então, campo e cidade é uma contradição do mundo do capital. Tudo é produzido aqui no campo e transportado para a cidade. Então, esse metabolismo sofre uma ruptura e sofre perdas, necessariamente. Então, o desenvolvimento capitalista é, por definição, um desenvolvimento fraturado, que vai nos conduzir a crises. Então, a primeira crise ecológica que Marx analisa é a crise, por exemplo, da fertilização do solo. Então, imaginem, né, quando ocorre o processo de industrialização do campo, há um esgotamento do solo, e esse esgotamento conduz a uma necessidade pelo ingresso de fertilizantes externos. Porque o solo, quando se produz e ali se cria todas as condições, né, ele próprio tende naturalmente a se restituir. Não é? Então, imagine uma casca de banana que cai no solo e que se converte em uma espécie de adubo e aquilo vai fertilizando o solo. Quando acontece o transporte das mercadorias do campo da cidade, esse processo é cindido. Então, o solo vai ficando cada vez mais pobre, cada vez mais pobre. Então, Marx analisa isso em termos de uma ruptura do processo de metabolismo. Marx não elabora uma teoria da ruptura metabólica, uma teoria da fenda metabólica. Quem vai fazer isso é o John Bellamy Foster. Então, vai entender que as crises ecológicas decorrem desse processo, de modo que, no mundo do capital, a gente vai necessariamente conviver com crises ecológicas. Pois bem, quando eu articulo teoria da crise do capital com a teoria da ruptura metabólica, o que eu estou dizendo é que, sob condições de crise do capital, ou seja, quando o capital alcança os seus limites absolutos e o processo de acumulação não encontra mais saídas, né, esses processos de ruptura metabólica, que são processos próprios da relação do capital, se intensificam a um nível do insustentável e nos leva, por exemplo, ao esgotamento das condições elementares da reprodução da existência. O que eu estou chamando de condições elementares? Mesaros usa essa expressão. Aquelas que são, de fato, elementares. A água, o ar. Então, a gente polui o ar, não consegue respirar, a gente morre. É simples. Né? A gente esgota a água, então a gente vai ver isso se manifestar de distintas maneiras. Então, penso que tanto a teoria da crise do capital quanto a teoria da ruptura metabólica são chaves que, se a gente consegue encontrar as devidas mediações, são fundamentais para a gente explicar o que hoje se chama de crise ecológica. Bem legal, Fred. E essa perspectiva é fundamental para entendermos esse contexto de grandes desastres e de crise climática que temos vivenciado, né? E que para a gente aqui interessa muito, porque a litigância climática produz efeitos muito importantes sobre a ideia do acesso à justiça de pessoas e grupos vulnerabilizados justamente por tudo isso que você está trazendo, né? E nesse sentido você tem feito aí na sua trajetória, né, uma pesquisa profunda sobre os conflitos e os impactos decorrentes da mineração.
de uma forma geral, no estado de Minas Gerais e com enfoque na região do Quadrilátero. Você esteve lá, inclusive, né, recentemente, fazendo pesquisa de campo. Como que tem sido essa experiência? De que forma que o conceito de zonas de sacrifício nos ajuda a entender o que acontece em Minas Gerais sob essa perspectiva que você aborda? A gente hoje tem uma pesquisa em andamento, não é? Crise do capital e ruptura metabólica, financiada pelo CNPq. Aproveito para agradecer o CNPq, sem o qual a gente não conseguiria fazer pesquisa, né? Os financiamentos são fundamentais para isso. Por quê? Porque, mais uma vez, olhando para a crise do capital, né, para as formas de manifestação da crise do capital, a gente vê uma intensificação brutal do metabolismo social, uma intensificação brutal. Então, nos últimos 70 anos, há uma exigência que triplicou, por exemplo, por materiais minerais. Alguns vão dizer, vivemos uma era mineral hoje, não é? Então, por que essa intensificação? A gente vem tentando explicar. Eu venho tentando explicar a partir da chave da teoria da crise, né? O capital está em crise, então o capital vai exigir uma intensificação do metabolismo de forma cada vez mais intensa, mais brutal, provocando rupturas metabólicas em igual escala. E onde é que a gente pode observar isso com absoluta nitidez, né? Algo que mais recentemente eu tenho chamado, inclusive, de uma manifestação de uma sociabilidade do extremo. Então, uma acumulação ad extremum, né? Uma acumulação até o extremo. Minas Gerais, quadrilátero ferrífero. Né? Minas Gerais tem uma história que o próprio nome já nos conta, né? Fundada a partir da mineração, pelas bandeiras paulistas, e mais recentemente é um estado que vem fornecendo esses materiais para essa voracidade do mundo capital. Então, a gente vai ver uma intensidade de extração de minérios como em poucos lugares do planeta, né? E, em particular, na região do Quadrilátero, que primeiro serviu como um fornecedor de ouro e agora, mais recentemente, fundamentalmente de ferro, de outros minerais também, mas fundamentalmente de ferro. Então, ali, a gente tem, num espaço relativamente pequeno, ou relativamente grande, depende da referência, mas um conjunto de minas e de extração de minério que é uma coisa brutal, que vem a público e chama atenção em 2015, quando rompe a barragem de Mariana, e depois em 2019, quando rompe a barragem em Brumadinho, não é? Só que ali há uma intensificação muito grande. Só que isso, evidentemente, tem uma dimensão que nos revela processos de acumulação, a crise do capital, e em níveis de abstração maiores, mas também tem uma dimensão social, uma manifestação social, uma manifestação no plano da sociabilidade que é absolutamente visível, né? Como eu disse, que eu tenho chamado de uma sociabilidade do extremo, como é viver no extremo da acumulação capitalista, né? E isso não é em qualquer lugar, né? São regiões muito específicas, que alguns movimentos de luta por justiça ambiental, há alguns anos, têm chamado de regiões de zona de sacrifício. Por quê? Qual é o pé do debate? Ora, não é porque a gente tem minério aqui que nós vamos necessariamente minerar. Então, por que nós mineramos esta ou nesta região e não mineramos esta ou nesta região? Não, porque a gente precisa realmente constituir certas zonas de acumulação de capital, que são zonas de sacrifício para aquelas gentes, aquela população que vive ali. Então, essa categoria nos ajuda bastante a entender um pouco a dinâmica do processo de acumulação, nos ajuda a entender um pouco a geografia do processo de acumulação e nos ajuda a entender um pouco a dimensão de classe do processo de acumulação. Porque a região que está sendo explorada é uma região que pode ser explorada desde um ponto de vista de classe. Então, acho que isso é muito importante. Então, essa categoria ela aparece como, de certa maneira, né, uma categoria teórica, mas também uma categoria política para aqueles sujeitos que reivindicam
o ambiente, que reivindicam o território, que reivindicam outras formas de se viver naquele determinado território, né? E nós temos visto muitas ações judiciais, né, tentando resolver esse problema. São ações judiciais que vêm depois que o desastre já aconteceu, quando sabemos que medidas podiam ter sido tomadas para evitar isso, mas também não vemos lá grandes resultados, né? 10 anos depois do desastre, nós temos inúmeras ações, inclusive coletivas, e temos ainda violações claras, evidentes, né? Me lembro de um dos eventos que você organizou aqui mesmo, né? De uma professora que foi fazer também pesquisa de campo lá e disse que as crianças dormem com calçado, porque elas precisam sair correndo, dado o risco de uma nova ruptura. Então, não se usa aí os instrumentos e as ferramentas para isso. E isso vai produzindo vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades que se cruzam, inclusive. A gente tem, por exemplo, questões de gênero relevantíssimas que passam por isso, né? Com violências de gênero praticadas, quase que institucionalizadas, enfim, né? E essa produção de vulnerabilidades nos interessa muito, porque a nossa perspectiva de acesso à justiça considera fundamental colocar no centro as vulnerabilidades, né? Então, essa ideia de pensar em políticas de proteção de direitos que não olhe para vulnerabilidades é praticamente inútil, porque vai produzir técnica que vai beneficiar a grande litigante, que vai beneficiar quem já chega, né? Quem já acessa. Por isso que o nosso podcast se chama Acesso para quem? Quem não chega, né? Então, nesse contexto, né, do grande desastre que foi, né, esse que nós sabemos, né, que é o desastre do caso Rio Doce, e de outros que a eles se assemelham e que passam por tudo isso, queria entender um pouquinho como você identifica essa produção de vulnerabilidades sociais nesses territórios afetados por grandes desastres de mineração. Nesse caso, né, na tua percepção, os desastres apenas revelam vulnerabilidades pré-existentes ou também produzem novas formas de vulnerabilização das populações atingidas que nos fazem ter que olhar para isso com uma outra lente para tentar, de alguma forma, pensar em proteção desses direitos? As duas coisas, né? Com absoluta convicção. Porque, como eu dizia, a mineração não chega em qualquer lugar, a qualquer lugar. Então, a mineração chega já em regiões absolutamente, no mais das vezes, bastante vulnerabilizadas, sob esse ponto de vista. E, por certo, vai produzir outras vulnerabilidades, né? Nós estamos falando aqui, Thaís, de um caso extremo, que é o caso da ruptura da barragem, né? Então, você se refere a Mariana em 2015. Então, esse é um caso extremo, né? A professora Andréa Zuri, da UFMG, hoje já professora aposentada, ela tem uma contribuição muito interessante sobre isso, porque ela diz: o momento da ruptura é um momento crítico, né? É um momento crítico, da criticidade. Rompeu. Então, só que isso transcorre em um processo que é crônico, né? Que, inclusive, ela vai dizer, olha, um processo no qual estão inscritas muitas violências lentas, né? Então, é a violência do processo de licenciamento ambiental, absolutamente problemático no Brasil, absolutamente problemático. Então, como é que se obtém um licenciamento ambiental? É o processo de consulta que não existe das comunidades que serão afetadas pela mineração. Então, há toda uma processualidade, né, uma cronicidade, para usar o conceito da Andréa, que transcorre sob uma vulnerabilidade muito grande e também produz vulnerabilidades, né? Isso até se chegar a um episódio crítico de um rompimento de uma barragem, né? Eu tive agora, muito recentemente, em Poços de Caldas, onde está ocorrendo um processo de licenciamento ambiental para a exploração de elementos de terras raras, em um território que convive historicamente com barragens, o barramento da exploração de bauxita e também o barramento das indústrias nucleares do Brasil. Então, onde há o armazenamento de rejeitos radioativos. E a área que vai ser minerada é brutal, é gigantesca. Nós estamos falando da ordem de 350, 400 quilômetros de área a ser explorada, né? Então, como esse processo vai sendo construído, é muito interessante de se pensar, né? Como o capital vai produzindo uma dominância
com seus tentáculos sobre o território, que se dá fundamentalmente por dois caminhos, né? O caminho do consenso, do consentimento, do convencimento. As propagandas são lindas, né? Do desenvolvimento sustentável, etc. Mas quando essas técnicas falham, e elas falham, também há o caminho da repressão, da dominação mais nua, mais dura, não é? Da corrupção. A gente viu a Operação Rejeito agora, muito recentemente. Então, como por esses dois caminhos, as mineradoras chegam no território, frequentemente territórios vulneráveis, vulnerabilizados, e vão produzindo novas vulnerabilidades, não é? Então, isso é muito interessante. Inclusive, a parte da literatura, companheiros nossos que discutem o termo de minério-dependência, né? Como se cria no território uma minério-dependência, economicamente falando, de tal maneira que as comunidades afetadas, a população afetada, não tem para onde correr. Ou o cara vai se empregar na mineração, ele não tem para onde correr, né? Eu tenho pensado que há algo maior do que uma minério-dependência. Me parece que não é apenas isso. Me parece que é uma forma de dominação quase totalitária dos territórios, não é? Que produz e reproduz vulnerabilidades. Quando se chega a um evento extremo, como um evento de ruptura de barragem, evidentemente que tudo isso vem à cena de forma muito nua, mas outras vulnerabilidades vão aparecer, porque é a devastação do território, né? Pergunte em Mariana se as pessoas são a favor ou contra a mineração depois que rompeu a barragem. O que vocês acham que elas vão dizer? Eu arriscaria dizer que uma parte significativa vai dizer que é favorável. Para concluir, me parece que o acesso à justiça se torna um obstáculo, né, gigantesco, porque no limite o que está em questão é o grande capital, o capital transnacional, apátrida, que penetra o Estado em todos os seus níveis e dimensões, e o sujeito do território, esse está completamente alheio. Antes, durante e depois, a cronicidade e a criticidade da mineração, ou da violência da mineração. Engraçado que são sempre as comunidades mais vulneráveis que vão ser atingidas por esse tipo de evento e catástrofe climática, né? Como populações ribeirinhas, povos quilombolas. Nós temos também a questão dos povos indígenas e originários, que, segundo normativas internacionais, deveria haver a consulta deles sobre a imposição de uma mineração e, na prática, como você afirmou, professor, não existe, né? E, mais recentemente, falando de um aspecto mais da América Latina, você tem construído, professor, uma proposta de investigação comparativa entre Brasil e Argentina, inclusive tendo passado 15 dias na cidade de Mendoza. Quais semelhanças e diferenças entre a mineração no Brasil e na Argentina nos revelam como a América Latina está inserida nessa crise estrutural civilizatória do capital? Primeiro que o Brasil é um país minerado, não é um país mineiro no sentido de que minera, não é um país mineiro tampouco, é um país que é minerado, né, pelo capital transnacional. A Argentina não tem essa tradição histórica, embora, evidentemente, registre regiões com atividade de mineração, né? Mais recentemente, a gente tem pensado em termos comparativos a partir da seguinte perspectiva, não é? Hoje, diante dessa profunda crise do capital, muito se fala de uma transição energética. Então, chegamos a um ponto de crise ecológica terrível, precisamos cambiar nossa matriz dominante de energia, à base de petróleo. Então, aparece o discurso e as práticas da transição energética. Nesse contexto da transição energética, que já lhes antecipo, não há transição alguma. O que há, na verdade, é uma diversificação das formas de produção de energia. Nesse contexto, todos os territórios se convertem em territórios alvo de mineração, porque a mineração é o que vai nos salvar, né? Os carros elétricos que agora invadem as cidades no Brasil, Franca tá cheio de carro elétrico. Isso vai resolver o problema, porque não precisa mais de petróleo, etc.
Os carros elétricos precisam de lítio, por exemplo, para fazer a tal da bateria de lítio. De onde vem o lítio? Precisa ser minerado. Olhem para o Vale do Jequitinhonha. Esse é o discurso. Por trás disso, a gente sabe que a intensificação das formas de acumulação de capital tem, historicamente, um mecanismo de deslocamento de contradição que é a guerra. A guerra, historicamente, é um mecanismo de contradição fundamental para o capital. Então, imaginem, né? O mundo do capital acumula, 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 não tem mais para onde ir. Guerra. Você devassa um continente, devassa uma cidade, devassa um país, abre a possibilidade para quê? Para reconstrução. Não é à toa que a gente experimenta, mais ou menos de 45 a 72, um processo de a era de ouro do mundo capital. Ora, é o processo de reconstrução do segundo pós-guerra. Então, a guerra é esse mecanismo de contradição importante. Então, na intensidade da acumulação que a gente vive hoje, a gente também tem que produzir um deslocamento de contradições. Então, se vocês olharem para o mundo em guerra, não é? O discurso bélico hoje toma conta dos telejornais. Tudo isso que aparece como parte do discurso para o carro elétrico bonito, que a gente vai andar e vai resolver o problema climático, na verdade, é a mineração para a indústria bélica. Quem precisa efetivamente de elementos de terras raras, de lítio, não somos nós para andarmos no carro da BYD ou de qualquer outra empresa que produza carro elétrico, mas é a indústria bélica. Então, a intensificação da acumulação, a intensificação da guerra, exige também uma intensificação do metabolismo social e da mineração. Todos os territórios nesse contexto se convertem em territórios a serem minerados. Territórios tradicionalíssimos, históricos de mineração, onde a porteira já foi aberta há muito tempo, como o Brasil, e territórios que historicamente lutaram contra a mineração, como é o caso da Argentina, em particular da província de Mendoza, que é uma província muito particular, muito perto da fronteira com o Chile, está ali, não é? Pertinho da Cordilheira dos Andes. Uma região extremamente árida, tem problemas seríssimos com água, né? Alguns vão dizer, Mendoza é um deserto, né? Poxa, como é um deserto que produz tanto vinho bacana, né? E que tem, historicamente, uma lei, a Lei 7722, que protege atividades que podem implicar a água do lugar, como atividades minerárias. Então, por 15 anos, Mendoza lutou contra a mineração e foi exitosa. Aliás, um caso ótimo para quem estuda a mobilização do direito, como, não é, a partir de uma lei se luta e se barra a mineração. Então, Mendoza tem um histórico de barramento da mineração que é incrível, né, que nos desperta muito, muito interesse, porque no Brasil a gente não tem um histórico de barramento a gente tem histórico de luta contra a mineração, não de barramento de atividades de mineração. Então, Mendoza, particularmente os Pachata, que é um distrito que pertence ao departamento de Las Heras, muito cerca do município de Mendoza, né, na região metropolitana, vem lutando há 15 anos para barrar a mineração de cobre e vem conseguindo, até recentemente. Agora o jogo está virando um pouco. Por quê? Porque a pressão do capital é brutal, é brutal. E essa lei está em xeque, essa lei 7722. Porque na Argentina, diferente do Brasil, as províncias podem deliberar e legislar sobre esse tipo de atividade, porque os recursos pertencem às províncias. Então, eles têm autonomia, ou elas têm autonomia, para deliberar sobre isso. E Mendoza é um caso muito particular. E agora, mais recentemente, eu inclusive estava na Argentina quando isso ocorreu, né, o Congresso argentino votou por modificações decisivas na lei dos glaciares, aquela lei que protege as águas na Cordilheira dos Andes, águas que abastecem o Rio Mendoza, por exemplo, e uma parte significativa de Mendoza. Então, agora, com essa modificação, isso vai abrir a porta para a mineração num estado que historicamente luta contra a mineração. Então, veja como a gente vem estudando as formas de resistência comparativamente com o Brasil, mas no contexto da crise do capital, insisto, essas formas também vêm se enfraquecendo. E aqueles instrumentos que historicamente contribuíram para a luta contra
contra a mineração, a luta pelo barramento da mineração, esses instrumentos agora também começam a ser desmontados juridicamente. E isso é um dado muito significativo numa região com uma tradição enorme de luta contra a mineração e de luta contra a mineração, mas antes uma luta pela água, pela preservação da água, pela defesa da água. A água tem um significado muito, muito grande numa região árida. E, Fred, voltando um pouquinho para sua pesquisa de doutorado, né, você disse que lá é que né, essa questão da crise do capital começou a despontar ainda mais para você. Na sua tese de doutorado, você tratou do padrão de desenvolvimento dos agronegócios no Brasil. Você acha que é possível falar em agronegócio sustentável dentro da crise estrutural que vivemos, ou isso é uma contradição em termos? Um completo desatino, não é uma contradição em termos, né? Mas eu vou além, eu acho que não é possível falar em agronegócio sustentável, como não é possível falar em negócio algum sustentável, não é? O capital é uma relação insustentável por definição. Então não há nada que seja sustentável. Evidentemente que a gente pode discutir, e essa não me parece ser nem uma questão essencial, a escala das atividades, não é? Se a escala é grande, se a escala é pequena, evidentemente que o impacto pode ser maior ou pode ser menor. E aqui não é uma questão de escala. A relação capital, em qualquer escala, é destrutiva, em qualquer escala. Então não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa, do modo como se estabelece o intercâmbio produtivo com a natureza. O modo como se estabelece o intercâmbio produtivo mediado pelo trabalho. No mundo do capital, absolutamente todas as atividades são insustentáveis. Professor Frederico, uma derradeira pergunta aqui para que encerremos nosso episódio. Atualmente você é um dos coordenadores do Núcleo Agroecológico Terra e Raiz, conhecido como NATRA, aqui da Unesp, um projeto de extensão popular que há muitos anos atua junto aos assentamentos rurais na região de Franca e Ribeirão Preto. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto? Primeiro eu preciso dizer que é um privilégio ser um dos coordenadores do NATRA, não é? Uma herança daquelas que não se recebe em geral, né? Então, tudo aquilo que eu não recebi em termos de herança e não vou receber, econômica e financeiramente, porque eu sou um filho da classe trabalhadora, né? Eu recebi acadêmica e politicamente. Herdei o NATRA, trabalho de construção histórico da professora Raquel Santana, 30 anos, mais recentemente da professora Fernanda Melo Santana. Então, é um privilégio coordenar o NATRA. Eu tenho dito que o NATRA não pode ser pensado fora da relação com os movimentos sociais, né? O NATRA se reivindica, e acho que de forma justa, sou suspeito para dizer, mas acho que de forma justa, se reivindica um caráter popular e comunicativo, muito na perspectiva freiriana do debate extensão ou comunicação, né? Então, rigorosamente, nós não somos uma extensão, não somos um projeto de extensão, não somos nada disso, nós somos uma comunicação, em termos freirianos, que se constrói na interlocução e na relação direta com os movimentos sociais. Sem luta pela terra na região, sem movimentos sociais de luta pela terra na região e pela reforma agrária, não existe o NATRA. Acho que esse é o nosso sentido e essa também é a nossa tentativa de contribuição. Como é que nós, sujeitos que estamos na academia, conseguimos promover atividades de extensão, não é? Dando um caráter comunicativo a elas, sem ser uma prestação de serviços e sem ser também uma universidade balcão, não é? Onde os sujeitos chegam, nos demandam e a gente atende. Então, como é que a gente constrói uma relação efetiva de reconhecimento mútuo entre sujeitos, capaz de refletir, de produzir problemas públicos e produzir uma atuação efetiva em um tema que, na nossa região, sob o nosso entendimento, nosso humilde entendimento, é um tema fundamental, que é o tema da questão agrária. Então, isso é o NATRA. Então, a partir dessa concepção, a gente vem buscando desenvolver alguns projetos, em particular com o MST, mas não só com o MST. Então, atividades de formação em territórios de assentamento e acampamento rural,
contribuição com o processo de discussão e construção de uma escola DOI no campo, o espaço agroecológico, que é muito conhecido aqui na Unesp, conhecido como a feirinha do Natra, não é? Mas a nossa contribuição ao debate e as formas de produção de soberania alimentar. Então, é um pouco nesse horizonte que o Natra vem atuando. Muito legal, Fred. O Natra é maravilhoso. A gente quer, inclusive, te parabenizar por essa condução e é um excelente caso para a gente pensar o que queremos das nossas extensões, né? Nessa perspectiva mesmo de que você tratou e que eu ouso aqui dizer, já disse isso em outros espaços, que eu não sei se extensão é algo diferente disso. Talvez deveria ser isso, né? Porque realmente é aí que nós conseguimos enxergar realmente todos os elementos que uma extensão tem que ter nessa perspectiva de comunicação. Eu queria te agradecer demais por esse papo incrível que tivemos aqui. Aprendemos muito, já tivemos várias ideias aí para seguir, né, com esse diálogo. E nós sempre temos por hábito terminar pedindo uma dica cultural dos nossos entrevistados, das nossas entrevistadas. Pode ser um livro, uma música, uma série, um filme, enfim, qualquer coisa que você queira indicar, relativo, claro que tenha relação com o papo que tivemos aqui, com essas questões todas que pulsam aí. Puxa, acho que essa é a parte mais difícil, né? Prefiro seguir Eu falando. acho também, viu? O Hugo trouxe essa ideia que nós gostamos muito, Não, e ele sempre me ótimo, inclui, né? eu também vou ter que dar uma. Eu sempre fico pensando, ai meu Deus, né? Eu sou um sujeito velho e gosto de coisas velhas e antigas, né? Então eu só consigo pensar em coisas clássicas, coisas que me impactaram, porque acho que quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando no limite do tipo de relação que a gente estabelece, quer estabelecer com a natureza, e o tipo de relação que a gente estabelece e quer estabelecer com a gente, entre a gente, né? Então, o que é e o que pode ser humanamente compensador? Eu acho que, no limite, isso é o que guia o nosso trabalho. Pensar aquelas formas que podem vir a ser formas humanamente compensadoras de se viver e livres de todas as hierarquias, submissões e dominações. Por que estou dizendo isso, né? Porque não tenho aqui dicas culturais específicas, né? Poderia mencionar alguns filmes do Silvio Tender, já falecido, que se conectam à questão agrária. Há um diretor aqui da região, chamado Matheus Vieira, que tem produzido documentários sobre a mineração também muito ricos, né? Mas talvez valha a pena a gente resgatar algumas obras clássicas, né? A Metamorfose, do Kafka, me parece uma referência muito significativa. Eu lembro quando eu escutei Cálice com Gilberto Gil pela primeira vez, me impactou pessoalmente e culturalmente muito forte, né? Então acho que a gente precisa buscar algumas referências nossas, brasileiras, mas também referências que são universais do humano, né? Então, se eu puder dizer, quem sou eu para dizer o que as pessoas devem ler ou não, mas leiam a literatura russa, né? Leiam as veias abertas da América Latina, se quiserem entender o que significa ser latino-americano, o que significa a nossa América Latina. Eu tenho absoluta convicção de que há a América Latina e o Brasil faz parte dela. Mas o Brasil, ou dentro do Brasil, há uma América Latina inteira também, né? Então, ouçam Gilberto Gil, ouçam João Bosco, Gênesis, leiam a literatura russa, leiam Eduardo Galeano, leiam Garcia Marques. Eu acho que é daí que a gente pode extrair uma forma cultural, humanisticamente compensadora. Muito legal. Cálice, que no último show do Gil, inclusive, ficou maravilhosa, né? Na versão que ele fez. Eu não vou indicar propriamente algo específico, mas você, inclusive, citou o caso do Rio Jequitinhonha, né? Do Vale do Jequitinhonha. Procurem, né, vocês que estão nos ouvindo, a história das lavadeiras do Jequitinhonha. Tem vídeos no YouTube de muito fácil acesso, em que elas contam suas histórias, em que elas cantam, porque elas são um movimento cultural, né? Porque elas têm um coral incrível, e foi um movimento cultural e pessoas já vulnerabilizadas que sofreram muito com também
desastre que foi o que aconteceu lá no Vale do Jequitinhonha e que acabou por prejudicar a atividade que elas desenvolviam, né, e o desenvolvimento da sua própria atividade cultural. Então, procurem aí vídeos e textos também, mas vídeos para se inteirarem sobre as lavadeiras do Jequitinhonha. Acho que pode ajudar vocês a entender essa criação de vulnerabilidades, né, e como é importante nós percebermos isso a partir da perspectiva dessas pessoas, né, e não a partir da voz e da perspectiva de instituições que reproduzem ou que pensam conseguir reproduzir aquilo que essas pessoas sentem e precisam. E participem também das lutas concretas da classe do trabalho, né? Porque a gente está falando de formas culturais, né? Imaginem que uma marcha, um processo de luta, uma marcha do MST também me parece ser uma forma cultural e estética muito significativa, né? Então, a luta nos ensina muito, né? Então, estar em uma marcha, estar em um ato público, né? Que a gente vê cada vez menos, parece estar sempre tão distante da gente. Eu acho que isso também é uma forma de manifestação cultural fundamental. Exatamente, o professor Frederico falou que não sabia muitas dicas, mas deu inúmeras, né? Temos aqui uma lista para pesquisar. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar de se embrenhar nessas dicas culturais. Professor Frederico, professora Thaís, muito obrigado mais uma vez por participar desse episódio. Gostaríamos que você, se quisesse, desse alguma palavra final. Quero agradecer imensamente, um bate-papo super leve, muito gostoso. Obrigado pela oportunidade para poder falar um pouco sobre aquilo que a gente vem fazendo na universidade. Prazer enorme estar aqui. E podem me convidar mais vezes, já estou me convidando, né? Eu volto. Com certeza, está convidado para voltar, trazer outros projetos também que sejam de seu interesse. Muito obrigado a todos, então, pela sua participação, por estar aqui conosco. Nós agradecemos mais uma vez a participação nesse episódio do podcast Acesso para Quem, que é um oferecimento da Clínica de Direitos Humanos da Unesp Franca. Ficamos por aqui e até a próxima.